Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, chegou o momento da grande verdade de eu dar resposta para os ateus, né? O ateu Jesus Ferrer, né? O ateu Jesus Ferrer. Então, o ateu Jesus Ferrer, ele usa Mateus 16 e versículo 27 e em diante, sobre aquela passagem aonde diz que uma profecia que Jesus ele faz, né? Que algum de vós que aqui está não passará pela morte até que veja o Filho de Deus vindo. Então nós vamos entrar nesse texto aqui muito incrível, não perca esse vídeo aqui até o final, porque está na hora da grande verdade desse texto que o Jesus Ferrer ele usa para manipular a volta de Cristo. E o que acontece é que o ateu, ele pega esse texto bíblico aqui, de Mateus 16, 27 em diante, para dizer que Cristo não voltou, para manipular a Bíblia Sagrada, dizendo que Cristo não voltou e os discípulos morreram e Cristo não voltou. Só que há algo nesse texto aqui, e depois eu vou mostrar outros textos bíblicos, para provar para esses ateus incrédulos, né, que são anticristo, que não crê em Deus. Né? E nós temos 100% de vantagem nos ateus, porque nós cremos em Deus. Essa é a grande vantagem. Tá? Nós cremos na Bíblia Sagrada. Então, amados irmãos, como a Bíblia diz que os anticristo, ele vai sair do meio de vós, né? O anticristo vai sair do meio de nós. São vários anticristos que vão sair do meio de nós, que se tornarão incrédulos, que não vai mais acreditar na Bíblia Sagrada. E existem os ateus, que nunca se converteram. Então, eles sairão do nosso meio e nunca foi um de nós. Então, esses ateus que diz que foi pastor, que foi isso, foi aquilo. Esses ateus que diz que foram pastores, eles são anticristo e nunca se converteram verdadeiramente. Vocês estão dando para entender que esses são os anticristos. São vários exemplos para mostrar para vocês quem são os anticristos. E eu já quero declarar para vocês que os muçulmanos também são anticristo. Ele não crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a Bíblia diz, aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, esses são os anticristos. E aqueles que não crê na Bíblia Sagrada, não crê na Bíblia Sagrada, são anticristo. O espírito dos anticristos e demônios já estão na mente dessas pessoas, tá bom? Então vamos compreender a grande verdade em nome de Jesus a partir de agora. Chegou o momento de eu responder para o ateu Jesus Ferrer. Eu peço aos irmãos que acompanhem esse vídeo todinho até o final, tá? Que eu vou dar aqui algumas explicações sobre a questão dos ateus, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Então, os ateus, ele usa muita manipulação para dizer que Cristo não vai voltar, que Cristo não voltou, que Cristo tinha que voltar para aquela geração e não para essa geração. Então ele manipula a Bíblia, citando alguns versículos bíblicos, que depois a gente vai entrar nesses versículos que ele usa, ok? Porque o ateu, lendo a Bíblia Sagrada, é só a misericórdia de Deus, tá bom? Então vamos lá. Então eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 27 em diante, tá? Mas eu vou começar aqui no versículo 21, tá? Vou começar no versículo 21. Então, olha só. Então, o ateu Jesus Ferrer faz essa pergunta para muitos cristãos, e para muitos pastores que são da teologia. E esses pastores da teologia, o saber não estão com ele. Porque a maioria passa vergonha diante do ateu Jesus Ferrer por não saber explicar realmente esse versículo aqui. Muitos deles acabam
pervertendo, contradizendo a profecia, a promessa de Jesus. E isso é muito terrível em nós ver pastores contradizendo e pervertendo a promessa e a profecia de Jesus. Irmão, é muito incrível o que eu vou mostrar para você, tá? É muito incrível. E já já nós vamos para o texto, tá? Já já nós vamos para o texto. Então muitos deles dizem que isso já se cumpriu, que essa profecia aqui da promessa de Jesus já se cumpriu. Estão mentindo para você. Então essas pessoas da teologia, esses homens da teologia que vendem a palavra de Deus, que para você aprender você tem que pagar. Você tem que fazer o curso com ele. Você tem que pagar para aprender os mistérios da Bíblia com eles. Esses não são homens de Deus, não, amado irmão. Não são homens de Deus. Tá certo? A palavra de Deus, o mistério de Deus, de tudo que está escrito ali, tem que pregar de graça, sem cobrar nada. Então, primeira coisa que você tem que entender, que esses homens da teologia, que vendem seus cursos, você tem que pagar o curso, eles não são de Deus, são homens do comércio. Ok? É isso que você tem que entender. E esses todos da teologia, amado irmão, eles pervertem o evangelho. Eles pervertem o evangelho que é só a misericórdia de Deus. Então, o saber não estão com ele. Então, vocês têm que pedir sabedoria a Deus e buscar a Bíblia Sagrada e Deus vai abrir os seus olhos para entender a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, tem muitos que contradizem o próprio texto bíblico, amado irmão, para não passar vergonha diante do ateu, eles pervertem o texto bíblico. Mas essa palavra que o ateu Jesus Ferreira está falando é uma palavra verdadeira. Só que o ateu ele quer manipular, porque ele não crê em Deus, né? Ele não crê na vinda de Cristo, então ele tem que manipular. Mas vamos agora, a partir de agora, para o texto. Vamos lá, tá? Então eu vou começar aqui no versículo 21. Aqui Jesus ele está falando para os seus discípulos, ok? Quando Jesus ele falava diante da multidão e ali estavam também os discípulos. Depois que Jesus ele pregava o seu sermão, Jesus ele saía e começava a alertar aos seus discípulos, ok? Então Jesus aqui ele está falando para os seus discípulos, somente para os seus discípulos, ok? Então vamos lá, diz assim, no versículo 21, tá? Diz assim, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, tá? Então Jesus estava mostrando aos seus discípulos, somente aos seus discípulos, que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens, tá? Então Jesus aqui já está alertando aos seus discípulos que ele morreria e iria ressuscitar ao terceiro dia, tá certo? Então aqui Jesus ele repreende a Satanás e não a carne, a Pedro. Jesus está repreendendo Satanás por trás de Pedro, ok? Então nós repreendemos, nós julgamos a doutrina de Satanás que está por trás da pessoa e nunca lutar contra a carne. Você começar agora a xingar a pessoa, chamar a pessoa de vagabundo, de idiota, não sei de quê, não sei de quê. Então essas pessoas não são pessoas humildes de Deus, não são pessoas que amam ao próximo. Quando você vê alguém chamando os pastores de vagabundo, preste bem atenção. Quando você vê canais chamando pastores de vagabundo, de idiota, não sei o quê. Então, isso é um insulto. Isso é um insulto
que Deus proíbe de você, Jesus, ele proíbe de você estar insultando as pessoas. Então isso não é amar o próximo, não. Quando você usa palavras pejorativas, ok? Tem muitos canais aí que falta com desrespeito com os falsos profetas,